Olá, sou Eliane, ensino artes visuais na Escola Virgínios da Gamimelo, em Mangabeira. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco da vida e da obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral começou a pintar em 1918. Na verdade, ela começou a desenhar na escola de Pedro Alexandrino, um pintor acadêmico da cidade de São Paulo. Lá ela conheceu a Anita Malfatti. Anita Malfatti era uma pintora moderna que já tinha uma longa experiência com pintura. Tinha estagiado na Alemanha entre 1910 e 1914 e estava nas aulas de Pedro Alexandrino para aprender um pouco da arte brasileira do período. Anita Malfatti e Tarsila do Amaral se tornaram boas amigas. Em 1920, Tarsila do Amaral partiu para Paris, porque ela ia aperfeiçoar sua técnica na cidade de Paris. Foi estudar na Academia Julian. A Academia Julian era uma academia tradicional de Paris que recebia pintores brasileiros interessados na arte acadêmica. Em Paris, Tarsila começou a pintar. Foi quando ela pintou esta obra. Esta obra é chamada Chapéu Azul. É um retrato da mãe dela. E é uma obra que apresenta algumas características da pintura moderna, principalmente do impressionismo, que a gente vê ali no fundo, uma parede abstrata, um fundo abstrato. O impressionismo nessa época já não era a pintura moderna. A pintura moderna desse período era fauvismo, expressionismo, cubismo. E aí o impressionismo já tinha se tornado uma pintura acadêmica. E a Tarsila do Amaral estava nesta linha. Depois disso, ela pintou esse retrato. É uma produção que ela está mais próxima do impressionismo. Ela tinha atingido, na opinião dela, o ápice do que ela foi buscar na Academia Julian, no exterior, em Paris. Então, é uma obra onde a gente não define totalmente a face da pessoa, as coisas estão meio encobertas pela pincelada, que deixam a pintura um pouco obscura, não muito definida. E ela considerou essa sua obra, que foi uma passagem para o mundo da arte, porque ela foi apresentada num salão de Paris. E depois dessa apresentação no salão, ela retornou ao Brasil. Ela chegou ao Brasil em 1922. Como ela era amiga de Anita Malfatti tinha falado tudo o que tinha acontecido em São Paulo nesse período, inclusive a Semana de Arte Moderna. E falava dos amigos que ela tinha recém-feito, que era Mário de Andrade, Menotti Delpitia e Oswaldo de Andrade. Eles formavam nesse período o grupo dos Quatro, que era um grupo que pesquisava arte moderna em São Paulo. Imediatamente, Tarsila do Amaral se interessou por conhecer o grupo e a Anita apresentou ela a essas pessoas. Todos gostaram muito de Tarsila, era uma mulher muito bonita, muito simpática, e desejaram que ela aprendesse a arte moderna. Tentaram, começaram a doutriná-la, incentivá-la, mas ela não tinha muito interesse. Mas, no final das contas, ela acabou se interessando pela arte moderna e começou a estudar. A gente vê aqui Mário de Andrade. Mário de Andrade, como vocês sabem, era um poeta brasileiro que escrevia também sobre arte. E nesse retrato de Mário de Andrade, o que a gente pode perceber? Primeira coisa, ele foi feito em pastel, uma técnica que não era comum para a Tarsila do Amaral. Essa técnica era a técnica preferida de Anita Malfatti. Tarsila pintava a óleo. Antes desse período, dessa época, não temos nenhuma obra de Tarsila em pastel seco. E ela pintou Mário de Andrade. Mário de Andrade foi bem representado, só que tem um detalhe interessantíssimo. Ela começa a usar o contorno, que não aparecia na obra dela, e ela também começa a usar as cores contrastantes. Aqui ela fez um contraste de azul com as tonalidades de sua secundária. São vários tons de azul, as terciárias do azul, a secundária, que é o laranja, e as terciárias do laranja, que são o amarelo alaranjado. Todos esses tons do laranja e do azul, eles estão fazendo contraste entre si. E curioso também que o fundo dessa pintura está mais definido do que da última que nós vimos, lembram do retrato? Ele está mais definido, ele tem formas geométricas, algo que Tarsila do Amaral nunca tinha feito antes. Depois dessa pintura, ela foi para Paris. Depois que ela passou esse estágio com a Anita Malfatti, segundo a minha opinião,
e ela foi para Paris para aperfeiçoar a sua técnica moderna, que ela tinha começado a aprender com a Anita Malfatti. Chegando em Paris, ela foi estudar com vários pintores modernos da cidade. E uma das obras que ela fez foi a Negra. O que aparece nessa obra? Aparece uma mulher negra. Uma mulher negra do período anterior, do período colonial. Quando ela fala dessa pintura, ela diz que esse seio enorme desta negra, ela pintou assim porque as escravas da fazenda do pai dela penduravam pedras no seio para que esse seio se alongasse e elas pudessem jogar o seio para trás. Eu acredito que isso seja uma brincadeira, ela tenha passado como brincadeira, mas muita gente leva isso a sério na história da arte, porque pendurar uma pedra no seio e jogar o seio para trás é algo que a gente não consegue conceber, humanamente impossível, né? Então ela pintou essa negra e o que a gente percebe? Que ela está lidando também com a cultura brasileira. A mesma coisa que a Anita Malfatti começou a fazer em 1916. Ela está pintando personagens da cultura brasileira. Essa obra, A Negra, ela é muito conhecida e representa uma fase nova na obra de Tarsila do Amaral, que ela começa a buscar a arte moderna e começa a buscar uma teoria que vinha sendo embasada desde a Semana de Arte Moderna, na verdade antes, por Monteiro Lobato, a teoria de que deveria se pintar a cultura brasileira, o pintor deveria se voltar para a cultura brasileira. E a Semana de Arte Moderna focou muito sobre isso. Então ela começou a trabalhar as ideias da arte brasileira, né? E aqui nós temos outra outra imagem desse período, que é o Homem Azul. O Retrato Azul, me desculpem, gente. Retrato Azul é o retrato de Sérgio Millet, que é um importante personagem da cultura brasileira. Ele estava em Paris nessa época estudando e se tornaram amigos, ele e Tarsila e Oswald de Andrade, e ela pintou esse retrato. A gente percebe que nesse retrato nós temos um personagem também com um olhar perdido, um personagem que está olhando para o nada, para o vazio, e ele tem uma certa inclinação. A gente pode ver essa inclinação na lapela dele e na mão dele que está curvada assim. Então essa mão acentua essa inclinação na diagonal. E esse retrato azul, ele foi pintado em tons contrastantes, mas ela usou o azul e o abóbora, o laranja, e os tons do amarelo. O único vermelho que aparece é no lábio dele, que não poderia deixar de ser, mas não é um retrato realista como ela fazia antes. Então esse retrato azul representa uma quebra no que ela fazia antes junto com a negra, né? E ele é um retrato representativo porque dizem que é a primeira obra cubista que Tarsila fez. Depois desse retrato azul, ela voltou para o Brasil. Chegando ao Brasil, ela chegou em 1924 e a ideia de buscar a cultura brasileira estava mais forte nesse grupo moderno em São Paulo. Ela e Oswald de Andrade estavam aqui no Brasil, junto com Mário de Andrade e outras pessoas da cidade, relacionadas à cultura da cidade, fizeram viagens turísticas pelo Brasil. A primeira viagem foi para o Carnaval do Rio. Eles foram conhecer o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, Tarsila do Amaral viu muitas coisas interessantes, inclusive o Morro da Favela, que não existia ainda em São Paulo, o Morro da Favela. Existiam moradias pobres, mas em áreas térreas, não eram subindo para o morro. E essa característica é típica do Rio de Janeiro e de outras cidades como Salvador, por exemplo, porque são cidades que têm muitos morros, muitos lugares altos e as pessoas, por exemplo, quando se aboliu a escravidão, os empresários do Brasil, os fazendeiros da época, trouxeram europeus para a cidade. Trouxeram europeus para quê? Para trabalhar nas fazendas deles, porque eles não queriam pagar para os ex-escravos. E esses escravos ficaram abandonados. Não tiveram outra opção a não ser subir os morros, que a população não queria morar em cima dos morros, porque era muito doloroso subir morro todo dia, então eles foram morar nesses morros. E a partir daí começaram a surgir essas favelas. E foi quando ela pintou esse Morro da Favela, algo que ela desconhecia. A gente percebe nessa pintura que ela está usando
tons contrastantes. Ela está usando o azul, ela está usando os tons de vermelho, rosa, o verde. Ela está usando tons alaranjados. Tarsila do Amaral, ela costumava dizer que essa cor, o verde, o rosa, eram as cores da infância dela. E muitas pessoas na história da arte defendem essa cor como uma exclusividade de Tarsila do Amaral. Mas isso não é verdade. Como a gente viu, esses tons já estavam presentes desde de Van Gogh, no impressionismo, no expressionismo. Esses tons já estavam presentes. A gente os viu na obra, nós os vimos na obra de Anita Malfatti. Esses tons aparecem constantemente. São os tons das primárias, das secundárias e das terciárias que formam contraste entre si. Então era a mesma coisa que se vinha fazendo desde meados do século XIX na arte que Tarsila do Amaral fez. Então a cor não era uma exclusividade dela, era sim uma cor que estava na arte há muito tempo. E aqui nós vemos outra obra nesse sentido, o mamoeiro. O mamoeiro é uma planta típica, uma planta que aparece muito no Brasil, temos nos nossos quintais. E a gente vê também a mesma questão do contraste das cores. A gente vê o azul junto com a abóbora, com o alaranjado, vários tons de azuis, vários tons de alaranjado, o vermelho acastanhado, o rosa. Então ela está trabalhando o contraste das cores e pintando uma pintura que remetia ao Brasil, à população brasileira. Outra obra desse período é Carnaval em Madureira. Carnaval em Madureira ela remete um pouco a um professor que ela teve em Paris, que foi André Léger. Então, essa Torre Eiffel, ela disse que estava no Carnaval, que era um símbolo que eles usaram no Carnaval nesse período. Aí, por isso, ela fez essa pintura. Do mesmo jeito, agora a gente vê que ela acrescentou mais um tom dessa época, que era usado na arte contemporânea, na arte que se fazia naquele período, a arte moderna, o lilás. A gente vê o lilás fazendo contraste com o amarelo. Naquela mulher lá atrás, tem atrás das duas aqui do canto esquerdo, a de azul e a de verde, uma de amarelo, e na frente tem um bichinho e uma florzinha com lilás. Do outro lado tem uma criança com lilás e tem um amarelo próximo. Vários tons de amarelo, tem o vermelho, tem o verde, tem o azul, vários tons de azul. Então ela estava fazendo a mesma coisa que todos os pintores da época faziam, criando contraste entre as cores primárias, secundárias e terciárias, fazendo uma pintura moderna, mas a diferença é que ela, como Anita Malfatti, estava colocando características do Brasil nessa pintura. Esta obra que estamos vendo agora é O Vendedor de Frutas, de Tarsila do Amaral. Essa obra ela foi pintada em 1925. Nesta obra a gente vê que ela trabalhou também com esses tons contrastantes. Ela botou o azul em vários tons e botou o verde e também o amarelo alaranjado e meio esverdeado também. Essa obra ela apresenta uma característica forte do Brasil, que são as frutas tropicais que a gente tinha no Brasil, o abacaxi, a laranja, o mamão, e ela colocou um pássaro também. Outra coisa característica da obra dela são aquelas palmeirinhas fininhas lá atrás, com 3 folhinhas, 4 folhinhas. E ela colocou um cenário de mar nessa obra. Nesse período, existia uma coisa muito interessante na arte contemporânea. Desde o início de que a arte existe, a ideia de um outro pintor sempre ajudou o pintor que está chegando. Você tem um pintor mais antigo que se chama o mestre, e a ideia da arte acadêmica é que você se baseasse no mestre. Então você podia olhar a obra daquele mestre e fazer uma obra semelhante, como eu falo para vocês. Faça uma interpretação, faça uma releitura. É você olhar a obra de alguém e se basear. Então a gente pode ver aqui que nessa pintura, Tarsila do Amaral estava se baseando na obra Tropical de Anita Malfatti. Tropical a gente vê é uma mulher. Então ela fez uma inversão. Eu chamo isso de sobrevivência inversa, porque me baseio na teoria
na teoria de George Gigi Huberman, que é um teórico da arte moderna. Então, ela fez uma inversão, ela inverteu o papel. Era uma mulher, ela transformou em um homem. A mulher, a gente percebia que era dentuça nesta obra tropical. Ela abriu a boca da pessoa, mostrou os dentes. E as frutas estavam na frente dela, só que essa mulher estava virada para a direita. Ela virou o homem para a esquerda. Então, isso é uma inversão em pintura. Anita Malfatti fazia também esse tipo de interpretação. E Tarsila do Amaral também interpretou a obra de Anita Malfatti. Então, a gente vê que essas pintoras, ao contrário de estar uma distante da outra, apesar de que nessa época elas já estavam com relações cortadas, já não eram mais amigas, elas tinham deixado de ser amigas quando Anita Malfatti viajou para Paris em 1923. Mas a gente percebe que elas tinham uma ligação forte desde a época que Anita Malfatti começou a ensinar Tarsila a pintar. E essa ligação permaneceu por meio dessas obras que Tarsila do Amaral interpretava de Anita Malfatti. Então, muitas pessoas tentam buscar alguma explicação para o desvio de Anita Malfatti, dizem que foi Monteiro Lobato culpado. Como não houve esse desvio, houve uma ruptura, a gente vê que Tarsila do Amaral seguiu uma linha que acompanhou um pouco o que Anita Malfatti fazia. A gente vê, por exemplo, que nesta obra ela já não usa mais o contorno, que era característico das obras de Anita Malfatti. Tarsila não está usando mais o contorno. O que ela usa? Ela usa um sombreamento. Ela escurece um pouco a cor próximo do limite da figura, para evitar aquele contorno que era característico da obra de Anita Malfatti. Porque quando você interpreta uma obra, você não está fazendo uma cópia da obra. Você está fazendo algo parecido com o que o outro pintor fez. Então, por hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma interpretação das obras que eu mostrei para vocês de Tarsila do Amaral. Façam uma interpretação, usem a cor à vontade, usem os tons primários, os tons secundários e os tons terciários, que eu sei que vocês sabem o que é, porque eu já lhes ensinei. Então, enviem esta obra para o nosso grupo de correção e até a próxima aula e fiquem com Deus.